Bom dia a todos, graça e paz. Mais um dia está iniciando e vamos então dar início ao nosso devocional matinal. Já quero convidar todos a abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 22. Esse será o nosso texto. Mas antes de lermos, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nesse momento queremos te render graças por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos, Pai amado, ser gratos a Ti pelo dia de ontem. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos proporcionou neste dia. Obrigado pela proteção, pela provisão, pelo alimento, pela saúde. Também, Senhor Deus, queremos Te pedir pelo dia de hoje, que o Senhor possa continuar derramando a Tua graça em nossas vidas. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 12, do versículo 12 ao 22, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. O tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis o desanimado, ampareis os fracos, sejais longânimos com todo. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. Muito bem, esse é o nosso texto de hoje. Vamos então para o nosso devocionário. Vamos ver o que o autor tem a nos dizer hoje, dia 9 de outubro de 2020. O texto escolhido foi Eclesiastes 3, versículo 1, onde diz: Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tema do devocional é o tempo do Senhor, e diz assim: Há muitos anos mantenho um caderno de oração onde registro os meus pedidos e agradecimentos. A cada novo ano, um novo caderno. Todo dia 1º de cada mês eu escrevo os pedidos não atendidos e retiro os respondidos. Observando os meus escritos, pude ver que o Senhor é realmente quem dita o tempo para tudo. Lá coloquei um pedido da conversão de uma família que vem sendo feita há quase 40 anos. E ainda nenhum deles se converteu. Todos já conhecem a palavra de Deus, mas seus corações ainda não foram quebrantados pelo Senhor, e eles ainda não deixaram seus velhos costumes e hábitos. E nós continuamos orando e mostrando as Escrituras para eles. É claro que às vezes ficamos pensando em quando será que eles se voltarão para o Senhor. Muitas vezes choramos, ficamos irados e desanimados por não ver nenhum progresso na vida espiritual de nenhum deles. Mas continuamos esperando pelo tempo que o Senhor tem para cada um. Porque Ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Creio que Deus sabe quando eles se converterão. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Continuemos firmes em oração, entregando o teu caminho ao Senhor, confiando nele, e o mais ele fará. A oração do autor é: Senhor, ajuda-me a saber esperar pela vontade e pelo tempo do Senhor, em cada circunstância da vida daqueles por quem intercedo e pela minha própria vida. Então temos aqui
o nosso texto falando sobre várias coisas, e no nosso devocional ele está falando mais sobre a questão do tempo. Está dizendo que temos que orar, temos que exortar, temos que regozijar, temos que dar graça. E na verdade, se a gente voltar para o nosso texto, que é o de Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ver outras coisas também importantes. Eu queria ler Eclesiastes, colocar ele como base para hoje, de manhã, e não de Tessalonicenses. Diz assim, Eclesiastes capítulo 3: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, Salomão aqui está neste texto falando que Deus tem um plano para todas as pessoas. Nos nossos ciclos de vida, Ele tem o controle de tudo. Apesar de não entendermos muitas vezes o que está acontecendo, nós precisamos entender que tudo na vida tem um tempo determinado. Tudo na vida tem um tempo certo para começar e o tempo certo para iniciar. Como vemos aqui no nosso texto, temos o tempo para nascer e o tempo para morrer. Temos o tempo que nós chegaremos ao fim da vida. Esse tempo já está determinado por Deus, é Ele que determina isso, assim como Ele determinou o dia de nascermos. Nós já temos o dia determinado por Deus que iremos partir desta vida. Com essa certeza é importante porque nós podemos ficar tranquilos diante das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Eu não sei o dia que eu vou partir, mas eu sei que um dia eu terei que partir. Eu não sei como será, como se dará isso, mas eu sei que eu estarei com o Senhor neste tempo determinado por Ele. E isso deve trazer paz ao seu coração. Outra coisa que nós vemos aqui é que existe o tempo de plantar e tempo de arrancar, o tempo de colher o que se plantou. Nós podemos usar esse texto aqui em duas formas. Uma, realmente o tempo de plantar. Tudo na vida nós temos que ter paciência. Quando plantamos uma planta, nós temos que esperar ela crescer para poder colher. Ou seja, quando investimos em algo da nossa vida, quando estamos projetando algo para a nossa vida, a gente precisa entender que para colher, isso leva tempo. E às vezes somos tão imediatistas e acabamos maldizendo porque não está acontecendo rápido. Então, amados, você planta, o agricultor, quando vai plantar lá o feijão, o milho, ele joga a semente e vai para casa. Mas aí ele espera um tempo. A plantinha começa a crescer, ele tem que limpar, tirar as ervas daninhas, para que a plantinha nasça saudável, não seja sufocado pelo mato. Ele vai lá mais outra vez e dá outra limpa, e a plantinha vai crescendo forte, dá os seus frutos, e aí um belo dia ele vai lá colher aquilo
que ele plantou. Então aqui a gente tem alguma lição importante, e eu acho que é o suficiente para a gente entender. Nós temos que plantar e não podemos cruzar os braços. Nós temos que manter, temos que cuidar, temos que limpar de vez em quando e temos que ter paciência para esperar o dia de colher, confiando que Deus é que vai fazer com que aquele dia chegue, que o fruto nasça. Tudo isso vai vir de Deus. Então, amados, para entendermos o tempo de Deus, temos que ter paciência. Outras coisas interessantes, eu não vou falar sobre tudo, mas tem outra, que é o tempo de ficar triste, o tempo de se alegrar, o tempo de prantear e o tempo de pular, saltar de alegria. Então, isso é normal. Nós teremos na nossa vida tempos bons e tempos ruins. Mas o que é interessante notar é que esses tempos, tanto os bons como os ruins, eles terão um limite. Nem ficaremos eternamente felizes aqui neste mundo, nem também ficaremos todos os dias sofrendo. E isso também nos dá consolo. O que precisamos é ter paciência e aprendermos a esperar. Tudo no tempo de Deus. As dificuldades vêm, mas depois vem a bonança. As lutas vêm, mas depois vem o descanso. E tudo no devido tempo. Nada está fora do tempo. O Deus que criou o tempo, que disse haja luz e houve luz, que haja noite, que haja separação entre o dia e a noite. O Deus que fez o primeiro dia da semana, o segundo dia, o Deus que no sétimo dia descansou. Ele está dizendo para a gente confiar no Senhor do tempo e entender que tudo na vida passa e assim são os nossos dias nesse mundo. Entender que tudo neste mundo tem o seu tempo determinado e que cada coisa tem a sua devida ocasião. Então, confiando em Deus, nós vamos aprender a passar os nossos tempos aqui. E quando o tempo da nossa vida acabar, quando o nosso dia chegar, nós estaremos vivendo eternamente, todos os dias. Aí sim, vivendo com Deus e um tempo de grande alegria. Não haverá mais o tempo de chorar, não haverá tempo de dor, mas sim um tempo de felicidade, um tempo de alegria eterna e perene. Então, que neste dia de hoje você possa saber contar o seu tempo e confiar plenamente em Deus. O salmista diz: ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então este deve ser o nosso propósito. Entender que o Senhor tem o controle da nossa vida, dos nossos dias, e que nós só precisamos depender dele para sermos sábios. A Vilma aqui está uma frase dizendo algo que é interessante, né? Planejamos para 2020 um monte de coisa e Deus mudou todos os nossos planos. Começamos o ano sempre no dia 1º, na virada do ano, pedindo, prometendo, dizemos que vamos fazer e que nos vamos fazer, e Deus então muda tudo na nossa vida para mostrar que Ele é o dono do tempo e o dono da nossa vida. Que Deus então abençoe e que nós possamos sempre encontrar tempo para estarmos com Ele, meditando na sua palavra e louvando, porque também existe isso, um tempo que temos que dar para Deus para entendermos o seu propósito através da sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Quero então agradecer aqui a presença do irmão Alberto, da irmã Carla, que Deus abençoe vocês, a Vilna, o Júnior. Parabéns aí, não sei a Agnes ou é a Águida, não sei qual é das duas, mas parabéns para as duas então. E também para o irmão Vitor, a irmã Nadiana e também para a irmã Risoleta. Que Deus abençoe vocês nesse dia.
Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer, porque o Senhor tem um tempo determinado para tudo neste mundo. Confiando nisso, Senhor Deus, podemos descansar nos teus braços e entender que todas as ocasiões da nossa vida têm um propósito claro por ti. Nos dá então compreensão, paciência e confiança em ti. Em nome de Cristo, que te oramos e te agradecemos, Pai amado. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, que Deus abençoe vocês. Então, feliz aniversário, Águida, que Deus te abençoe. E amanhã, então, às 6 horas, se Deus assim permitir, estaremos novamente reunidos para termos mais um tempo com Deus. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos vocês. E um forte abraço no coração e até amanhã, se Deus assim permitir.